Olá, tudo bem? O assunto do programa de hoje é mudança de carreira. Mudanças são sempre bem-vindas, porém, o processo de deixar uma profissão para começar a trabalhar em outra, mudar de posição dentro da mesma empresa ou ir para uma nova organização exige preparação e alguns cuidados. E quem vai ajudar a gente com dicas valiosas é a psicóloga e mentora de carreira, Eliana Nascimento. Tudo bem, Eliana? Tudo bem, Gisele. E você? Estou ótima. Muito obrigada, aceitou o nosso convite. Eu que agradeço. Estou muito feliz de estar participando do seu programa. Ai, que bacana. Eliana, para a gente começar, hoje, qual que é a relevância do trabalho para a nossa vida, para o nosso bem-estar? É importantíssimo a pessoa ela ter clareza, né, das emoções, dos sentimentos, o que faz ela feliz. O trabalho, ele é uma realização pessoal e profissional. E eu acredito que tudo na vida tem que ter um equilíbrio. Então, a pessoa ela tem que ter clareza primeiro das emoções dela, dos talentos dela, para depois pensar em algo que ela poderia contribuir, né, para o mundo, para as pessoas. Né? A questão do bem-estar tem que vir primeiro, até porque a questão financeira, né? Não dá para levar em consideração só a questão financeira. Primeiro a questão emocional, né? Primeiro emocional, e eu falo que a carreira ela é saúde mental hoje super importante, né? E depois ela faz um planejamento dessa carreira. Tá certo. Como você falou em clareza, como eu posso ter clareza da profissão que eu quero seguir? Se eu estou no caminho certo. Sim, eu acredito que assim, todos nós, é uma percepção interna, né? Por exemplo, quando eu era criança, eu sempre gostei muito de pessoas, então me via muito bem, sentia muito bem, então eu já ia pensando no que eu ia ter habilidade através dos talentos, né? Então, escutar, né? Eu sou uma pessoa, né? Minha formação é em psicologia, então escutar, a empatia, o acolhimento, né? E todos nós, eu falo, nós não somos bons só em uma coisa, nós somos bons em várias coisas, né? Então, tem pessoas que têm talento para ensinar, para desenvolver pessoas, para programar, né? Tem pessoas que são mais introvertidas e tudo isso está relacionado ao comportamento. Entendi. Então, ter essa percepção, ela tem que ter, né? E trilhar esse caminho, né, de planejamento e seguir o propósito dela, né? Propósito de vida, com certeza, com foco aí na saúde e no bem-estar. Eliana, agora quais são os indícios de que uma pessoa não está feliz com o trabalho que ela desempenha? Com a profissão, de repente, que ela exerce? Sim. Bom, eu atendo muitas pessoas e sinais que eu percebo a pessoa doente, né? Então, assim, são sintomas, por exemplo, depressão, ansiedade. Muitas pessoas chegam até mim com esses sintomas. Alguns sintomas até gastro, né? Porque geralmente, né, tem a ver a pessoa que tem uma gastrite, ela está engolindo muito sapo, né? O corpo fala, O corpo fala, você vê a feição dela, né? A aparência triste, uma tristeza, uma irritabilidade. As pessoas que ficam esperando a sexta-feira, ou o horário de bater o ponto para ir embora. Exatamente, né? E tem pessoas que entram em desespero, né? Ficam um desconforto no domingo à noite. Sim. Porque segunda-feira ela tem que fazer algo que o trabalho dela deixa de fazer sentido, né? Começa a sentir, de repente, o coração acelerar. Sim, né? São alguns indícios. São alguns indícios. É bom as pessoas ficarem espertas. E quando ela percebe também que o trabalho dela deixa de fazer sentido. Entendi. Né? Ela não vê significado mais, coisas que ela sempre fez, ela fala, poxa, de repente está ali no automático. Está no automático. E hoje o que a gente vê muito são pessoas que estão nesse piloto automático. Então, a gente tem que prestar atenção nas nossas emoções, né? Sempre. Entendi. E quais são as ferramentas que podem ajudar, de repente, numa transição de carreira, numa mudança aí uma decisão, né, de mudança de carreira ou uma outra área da vida? Quais as ferramentas que podem ajudar? Bom, na psicologia nós temos várias ferramentas, testes, né? Testes comportamentais. Hoje eu atendo de forma online, então dá para enviar esses relatórios de mapeamento comportamental online por e-mail. E lá tem um relatório falando todos os talentos da pessoa, no que ela é muito boa, qual que é o potencial dela, né? E as probabilidades de mudança de carreira. Tem testes vocacionais também, que são importantes nesse processo de mudança. E eu falo também que a pessoa ela tem que ser muito curiosa,
E tem um ditado, né, que fala, nós somos a média das 5 pessoas com quem nós andamos. Então, ter esse círculo de pessoas... Um ambiente saudável. Saudável, pessoas positivas, saudáveis, isso tudo contribui também para essa mudança. Ótimo! E você sabia que a prática da meditação também pode ajudar bastante nessa mudança de vida? Eu conversei com a Ana Mendes, que é professora de meditação, e inclusive ela também passou por uma transição profissional. Vamos conferir? Ana, você também passou por uma transição de carreira. Como foi essa transição? Olha, ela foi bem suave porque eu já tinha meditação na minha vida. Então, eu sou uma advogada que não estou mais advogando, estou só como professora de meditação e yoga. E a meditação veio para suavizar esse caminho dessa transição de carreira, porque nesse processo de transição, geralmente nós temos muitos questionamentos. É uma fase muito estressante, né? Porque você tem dúvidas, tem todo o entorno ali que te cobra. Então, a meditação como esse caminho de centramento, de olhar para dentro e perceber aquilo que eu quero mesmo, me ancorar sobre as minhas decisões, me ancorar sobre quem eu sou, né? E nesse processo de transição de carreira, eu estou muito no racional. Então, eu relaxo esse racional para eu poder tomar um fôlego e tomar novas atitudes, perceber os insights, perceber as intuições. Né? É isso, é um respiro naquele momento. Então isso é importante. Ótimo. Bom, gente, o tema do programa de hoje, transição de carreira. Eu estou muito feliz, muito bem, obrigada com a carreira que eu escolhi, eu tenho certeza, eu acho, né? Claro, já cheguei à convicção de que foi para isso que eu nasci, mas eu não vou perder a oportunidade de aproveitar a Ana, que está aqui do meu lado, que é professora de meditação, para aprender, é claro, um pouquinho dessa prática. Você me dá uma aula, Ana? Lógico, vamos lá. Ah, então vamos lá para a aula de meditação. É isso aí. Essa aqui é a posição do tapetinho. Do tapetinho. Senta aqui no tapetinho. Você pode deitar, se você não tem o hábito de dormir muito rápido, pode meditar deitado. O que é o interessante aqui? É você perceber como está a sua lombar. Então, em casa, geralmente é bom colocar um travesseiro aqui debaixo, uma almofada e deixar a perna bem confortável. Um pouquinho para baixo para não forçar a cervical. E daí você leva a atenção aqui para o seu abdômen, subindo e descendo, subindo e descendo. E além de sentada e deitada, então eu deito com as mãos para cima, o importante é a minha coluna tá confortável, né? Bem apoiada. Tá bem apoiada. Tem a opção sentada para quem tem dificuldade. E nós temos um banquinho aqui, é lógico, um banco, né? Vou aproveitar. Vamos lá, Ana, como que é sentada? Então, eu posso me sentar na cadeira da minha casa, no sofá, na poltrona, num banquinho. O que seria ideal aqui? Meus pés ficarem bem apoiados no chão. Então, na minha casa, se quando eu sento no sofá ou na cadeira e meus pés não ficam apoiados no chão, posso colocar almofadinhas aqui nas costas. Legal. Perceber o meu pé bem apoiado no chão. E as mãos, qual que é a posição das mãos? De uma forma que seu ombro fique confortável. Fecha os olhos, repassa o corpo, veja se precisa de algum ajuste. Vai levando a atenção primeiro para os barulhos externos, se familiariza com esses barulhos. Observa que nós não temos poder sobre esses barulhos, não temos controle sobre eles. Que delícia! Acho que eu aprendi direitinho. Que bom! É isso aí, você em casa já tentou? Se não, aproveita as dicas da Ana e bora meditar. É isso aí, vamos seguir as dicas da Ana e todo mundo meditar. E no próximo bloco nós vamos conversar pela internet com Márcio Dias Rambaldi, que deixou a carreira de metalúrgico depois de 18 anos para montar um negócio próprio. E hoje ele ainda é palestrante. Ele vai contar como foi essa transição já já. Fica com a gente! Estamos de volta com a psicóloga e mentora de carreira, Eliana Nascimento.
A transição de carreira pode acontecer por inúmeros motivos, como insatisfação profissional, dificuldades no mercado de trabalho ou até mesmo um desejo de desenvolver novas habilidades. E depois de trabalhar quase 20 anos como metalúrgico, o empresário Márcio Rambaldi decidiu mudar de área e vai contar pra gente como foi essa experiência. Tudo bem, Márcio? Tudo bem, Gisele? Conta pra gente como foi a sua transição de carreira. Bom, como você mesmo falou, né? Eu trabalhei por quase 20 anos na indústria e mais ou menos há uns 9 anos atrás eu fiz uma viagem à China a trabalho e para mim foi o ápice da minha carreira profissional na época. E eu passei 6 meses lá, só que no meu retorno ao Brasil algumas coisas foram acontecendo que me fizeram me desmotivar em relação ao meu trabalho, me fizeram ver que eu não estava no local que eu deveria estar, que aquilo estava me custando muito a minha paz e a minha saúde. E quando aquilo que você faz custa a tua saúde, a tua paz, não é o lugar para você estar, né? Então foi aí que eu comecei a decidir que já estava na hora de eu partir para outra. Só que ainda não tinha nada criado, né, nada certo do que fazer, mas eu já estava decidido que ali não era mais o local que eu deveria continuar o resto da minha vida profissional. Então, dali em diante, eu comecei a estudar algumas formas de empreender, que eu estava decidido que eu queria empreender. Na verdade, eu já era empreendedor, porque eu investia no negócio da minha esposa, mas eu em si mesmo, num negócio próprio, eu não tinha, né, empreendido ainda. Então eu comecei a estudar algumas formas, até que após alguns anos eu resolvi criar a minha empresa, né, de camisetas, né? No início era só camisetas, né? Eu comecei a trabalhar só com estamparia de camisetas. Mas aquela coisa informal, né? Junto com o meu trabalho na indústria, né? Era tipo nos meus horários de folga. Nas minhas folgas, eu trabalhava com isso, informalmente. E o negócio foi tomando proporções, e aí quando chegou na pandemia, que foi o ápice de tudo, onde o meu negócio realmente ele explodiu, por incrível que pareça, aí que foi onde eu tomei a decisão de mudar de carreira. Realmente, agora é a hora de sair da informalidade e partir para a formalidade, largar a CLT e viver só do empreendedorismo. Porém, eu tinha uma grande barreira que era a minha parte emocional, o medo de largar o certo pelo duvidoso, né? Entendi, Márcio. E aí você me contou nos bastidores que, inclusive, você usa essa experiência que você viveu para organizar palestras aí pelo mundo inteiro, né? Incentivando outras pessoas a tomarem essa decisão. E parece que nesse caminho também a meditação fez parte aí da sua mudança de carreira. Explica pra gente um pouquinho dessa questão dessas ferramentas que você usou, né? Que foi a meditação e as palestras que você faz. E deixa também, para a gente aproveitar aí que o nosso tempo aqui é curto, uma palavra de incentivo para quem pretende mudar de carreira. Tudo bem? Tudo bem. Então, como foi isso, né? Como eu falei, eu tinha muito medo, né? E eu sou uma pessoa naturalmente muito nervosa. Então você imagina como que é uma pessoa muito nervosa com medo daquele próximo passo. Então foi assim, eu tenho um amigo que ele trabalha com meditação. Eu tinha participado, né, nesse mesmo período de uma vivência com ele, né, de uma meditação guiada, né, como se diz, para o alívio emocional, né, guiada para o alívio emocional. E aquilo ali mexeu muito comigo, porque foi uma coisa que conseguiu me acalmar muito. E eu sou uma pessoa muito difícil, era, né? Uma pessoa muito difícil de se acalmar. E eu vi que aquilo me trouxe tranquilidade, até nos pensamentos em relação ao meu trabalho, e mais clareza com isso, né? Com a meditação. Eu tive mais clareza,
no que realmente eu tinha que fazer, eu tinha que trabalhar, enfim, eu tive aquela calmaria, né? Então foi isso. E com isso eu libertei do meu medo e aí sim, tive essa clareza para trabalhar. E uma coisa que me deu aquele ponto, aquela chave, foi uma frase do Steve Jobs que deu aquela chave na minha vida que me fez realmente, agora sim, eu estou preparado, é isso mesmo que eu quero, que foi a frase que diz assim, cada sonho que você deixa de construir é um pedaço do teu futuro que deixa de existir. E como eu não queria um futuro igual ao meu passado, foi aí que foi o ponto-chave para isso. E a mensagem que eu deixo para as pessoas é exatamente isso. Não deixe de construir o teu sonho, porque você vai deixar de construir o teu futuro. Exatamente. Se você não está feliz com o que você está vivendo, construa teu sonho, que certamente o teu futuro será melhor que o teu passado e o teu presente. E é isso. Ótimo, Márcio, muito obrigada pela participação, viu? E fica aí a mensagem do Márcio. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Já que conversamos com o Márcio por meio da internet, eu aproveito para te lembrar que todo o nosso conteúdo está disponível na página TV Câmara SJC no YouTube e por meio do nosso Instagram. Você também acompanha, entre outros assuntos, os bastidores dos nossos programas. Já segue a gente? Se ainda não segue, basta mirar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui no cantinho da sua TV. E de volta ao tema do programa de hoje, Eliana, como que de repente a pessoa está na profissão certa, na carreira certa, mas ela quer quer receber uma promoção? O que pode contribuir com essa promoção? Qual que deve ser o comportamento dela para ela evoluir na carreira que ela já está feliz? Sim. Gi, eu falo que assim, é importantíssimo o colaborador ter uma comunicação efetiva com o gestor, com a liderança, né? Então, ter uma reunião para falar exatamente sobre esse assunto, do líder, né? Falar assim, olha, eu vejo esses pontos positivos em você, esses pontos a serem melhorados e juntos fazerem um planejamento. Ótimo! Você já deve ter escutado falar sobre teste vocacional. E no próximo bloco, a Eliana vai passar dicas valiosas para os jovens que estão ingressando no mercado de trabalho. Nós também vamos conversar com a Paula Rush sobre a importância da inteligência emocional e como usar essa inteligência para tomar decisões, como a troca de um emprego, por exemplo. A gente volta já já. Desde o início da vida profissional, a transição de carreira costuma ser apresentada como algo delicado e esse processo pode ter diferentes significados para cada um. Sobre esses assuntos, o De Bem com Você de hoje recebe a psicóloga e a mentora de carreira, Eliana Nascimento. Mas antes da gente continuar aqui a nossa conversa no estúdio, Eliana, a Paula Rush fez uma transição de carreira e hoje ela ajuda outras pessoas a conquistarem mais equilíbrio emocional. Tudo bem, Paula? Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui. Estou muito feliz de falar um pouco sobre esse assunto, que eu sou apaixonada, ainda mais numa fase que eu sei que é tão incerta e que gera tanto medo. Qual que era a sua profissão antes dessa transição? Conta um pouquinho da sua história. Eu sou bióloga de formação e trabalhei por mais de 10 anos na área de gestão ambiental, como auditora, como consultora. Então, eu tinha um emprego CLT, fixo, sabe? Dentro do padrão, uma carreira estável. E dentro dessa jornada de gestão, eu, que sempre fui uma pessoa muito curiosa, comecei a estudar desenvolvimento humano e me apaixonar por assuntos de inteligência emocional, de comunicação, especialmente pela minha formação como bióloga. Eu sou muito apaixonada pelo funcionamento do cérebro e comecei a entender que para a gente falar sobre qualquer assunto com as pessoas, a gente precisa primeiro entender as pessoas de fato. E eu comecei a me apaixonar por esse assunto cada vez mais e eu sou muito movida a propósito, sabe? A impacto. Então, existia um incômodo dentro de mim muito grande que me indicava que era hora de mudar um caminho. E é difícil a gente fazer essa escolha, especialmente quando tem muita coisa em jogo. Eu já tinha investido muito em estudo, já tinha muita experiência no meu setor. Então, arriscar para algo tão novo que eu não tinha
QI, né, quem indicasse para abrir as portas para mim, foi obviamente algo que me deu muito medo. E ao longo de 2 anos de transição, eu fui fazendo pequenos testes para fazer isso acontecer. Então, eu criei o Mídia Amor, uma página que compartilha histórias boas de empatia, de amor ao próximo, e que era só um hobby. E aí eu queria que as pessoas vivessem esse mídia amor mesmo na prática. Comecei aos poucos a dar palestras e treinamentos, e hoje eu trabalho só com isso. Ótimo! E a gente sempre escuta aquela frase, né? Eu deveria ter escutado a minha intuição. E você fala muito sobre a intuição. Como que a gente pode ouvir a nossa intuição, Paula? As pessoas têm a impressão de que intuição é algo místico, algo até sobrenatural, que a gente não sabe de onde vem. Mas, como já diria o psicólogo israelense ganhador do Prêmio Nobel, que chama Daniel Kahneman, ele fala que intuição é olhar para dentro, é quando a gente sente algo muito forte, a gente sabe o que fazer, sem conseguir explicar por que a gente quer fazer aquilo. A intuição é a inteligência emocional de uma forma mais pura. O que acontece? Toda vez que a gente passa por uma experiência, aquela experiência, ela provoca alguns marcadores emocionais na nossa memória, no nosso cérebro emocional, que é uma parte inconsciente, que fica abaixo do nosso cérebro, que faz o raciocínio lógico. Isso é um mecanismo da nossa mente que existe para que a gente tome decisões rapidamente, sem precisar pensar muito, por um instinto de sobrevivência. Então, essa intuição é algo para garantir a nossa sobrevivência diante das experiências passadas que a gente teve. Quer dizer que ela vai estar sempre certa? Não. Eu aposto que quem está nos ouvindo consegue lembrar de algumas situações que teve intuição, de repente, de que conheceu alguém, essa pessoa não parecia muito legal, a primeira impressão não foi boa, mas logo depois, quando você foi se aprofundando, conhecendo cada vez mais, você passou a gostar da pessoa. Então, nesse caso, a sua intuição estava errada. Mas eu também sei que vocês já devem lembrar de situações em que você sentia que aquele lugar não era para você, ou que você não deveria sair para um lugar e depois você descobriu que você evitou algo grave que pudesse acontecer. Então, essa soma de experiências, elas nos levam a ter essa intuição aflorada. Quanto mais experiência a gente tiver num determinado assunto, maior, mais assertiva vai ser a nossa intuição naquilo. Ótimo, Paula, muito obrigada pela sua participação, viu? Um abraço. Obrigada. De volta aqui para o estúdio, Eliana, como são realizados os testes vocacionais? São levados em considerações, de repente, a questão psicológica, emocional? Sim, Gisele. Eu aplico vários testes, né? É importante falar que não é só um teste, né? São vários testes que eu aplico com jovens para mapear essas competências comportamentais, levado em consideração as habilidades, conhecimentos, interesses, né? Para verificar qual profissão seria mais indicado, né? E de novo, né? Há umas surpresas, até para falar se é da área de humanas, se é de exatas e quais seriam as possibilidades. Então, ajuda muito o jovem, né? Na escolha. E é importante falar também um assunto que tem uma parte do cérebro do jovem que não está 100% formada nessa tomada de decisão. Então, assim, é importante ter um psicólogo qualificado para ajudar, né, nessa tomada de decisão. Toda ajuda é muito bem-vinda. Sim. E toda mudança de emprego, de repente mudança de endereço, gera um certo medo. Como psicóloga, orienta a gente, como superar esse medo? Procurando ajuda. Acho que o primeiro passo é a pessoa ter consciência que ela precisa de ajuda, que sozinha ela não vai conseguir. Então, procurar uma mentoria de carreira, uma psicoterapia, uma orientação profissional e aí entender quais são os sabotadores, porque todos nós temos, não sei se você já ouviu falar, que nós temos 9 tipos de sabotadores. É como se fossem vozes próprias na nossa mente, que cada uma coloca um medo diferente.
Então a pessoa ela sabe que ela precisa fazer o movimento, mas ela fica com a roda presa. Juntando a isso tudo, as pessoas tendem a ter uma autocrítica. Então ela fica se segurando, se policiando para dar o próximo passo, né? Entendi. E é fora as crenças limitantes também, que todos nós temos as nossas crenças, né? Às vezes de família, que Sim. impedem essa mudança. Tá certo. E como os empresários, de repente, que estão assistindo o programa, ou até mesmo as pessoas que trabalham em um ambiente corporativo, podem contribuir para o bem-estar e a saúde mental de todos os envolvidos naquele ambiente? Como tornar o ambiente mais saudável? Eu acho que assim, vem muito de encontro aos seus entrevistados de hoje, né? Proporcionar um ambiente saudável, um ambiente que seja positivo, um ambiente que promova o acolhimento, a empatia, que seja um ambiente de desenvolvimento, mas também de autocuidado. Tem empresas que investem muito nisso, inclusive na meditação, né? Tem lugares dentro da empresa, às vezes, né, que são destinados para isso. Rodas de conversa. Rodas de conversa, chamando profissionais, falando sobre o assunto. Então, workshops, palestras, então tudo isso, né? Para ter um ambiente, né, positivo, mais saudável. E alguns pilares contribuem também com o sucesso, não só na carreira profissional, mas durante toda a nossa vida, né? Para a gente concluir, nosso tempo está esgotando. Quais são esses pilares? Eu falo que a pessoa buscar o autoconhecimento, buscar sempre priorizar a saúde mental dela, né? Saber o que ela gosta, uma meditação, atividade física, eu sempre oriento para os meus clientes também, não é só racionalizar, né? Tem que ter uma válvula de escape para ter um equilíbrio, tudo na vida é um equilíbrio, né? Ótimo. Eliana, maravilhosa a sua participação. A princípio, eu já vou até te convidar para falar sobre esses 9 sabotadores, que eu fiquei curiosa e eu tenho certeza que o telespectador em casa também, e eu tenho certeza que isso rende um programa inteiro. Com certeza. Então, a gente vai te convidar novamente para explicar aí esses 9 sabotadores, e você que está em casa, fique atento que logo, logo a gente descobre. O De Bem com Você de hoje fica por aqui, eu encontro você no próximo programa. Até mais!